Você já pensou no tamanho do nosso país? Somos 5.570 municípios. Podemos ser imensos como São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, e pequenos, como Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 825 moradores. São Brasis muito diversos e essas mais de 5.000 histórias podem ter rumos bem diferentes com as decisões tomadas em Brasília pelo Congresso Nacional. Por isso, a TV Senado quer aproximar você do trabalho legislativo. Seja muito bem-vindo! Vamos juntos conhecer mais desse grande município chamado Brasil. Os municípios têm até agosto para acabar com os lixões. Será que vai dar tempo? Para ficar com as contas em dia, é preciso planejar bem os gastos com a previdência dos servidores municipais. Veja a dica do consultor Gilberto Guerzoni. Curiosidades. Você sabe qual a cidade mais antiga do Brasil? E no quadro Cidade Modelo, você vai conhecer a iniciativa que está transformando a vida de uma comunidade no interior do Tocantins. Este programa é para você que se preocupa com o seu município. Aqui você vai ficar sabendo como as decisões dos senadores e deputados federais podem mudar o seu dia a dia, ou como o que acontece aí na sua cidade repercute no Congresso. Mas afinal, o que é o município? O que fazem o prefeito e o vereador? A repórter Mariana Abreu conta pra gente. Eles passam das centenas, chegam aos milhares. Para ser bem exata, hoje eles somam 5.570. Esse é o número de municípios que o país tem. São as 5.570 peças do quebra-cabeça chamado Brasil. Mas afinal, o que é um município? Como se fosse, não bairros, né? Cidadezinhas menores, próximo a essa cidade grande. Seria um lugar menor, um vilarejo? O município faz parte do estado, né? Já uma coisa maior do que a cidade, onde aglomera vários povoados e distritos, né? Peraí, então qual a diferença para a cidade? A cidade é um conjunto de muitas pessoas, de comércios, de casas. É digamos assim, um espaço físico, né, geográfico, onde convivem pessoas e que é necessário uma série de trabalhos, né, de prestação de serviço e infraestrutura, né, para poder tornar viável. É bem por aí, Sebastião. A cidade é um espaço urbano com certo número de habitantes, além de ruas, luz, água encanada, esgoto. Já o município vai além da parte urbana, engloba também as áreas rurais, naturais e até desabitadas. Em alguns casos, município e cidade são a mesma coisa. Um bom exemplo disso é a cidade de São Paulo. Mas o município pode ser maior ou até bem maior do que a cidade. É o caso de João Pinheiro, em Minas Gerais. A cidade, que empresta seu nome ao município, é apenas um dos 7 distritos pinheirenses. O Brasil começou a ser dividido em municípios quando ainda era colônia portuguesa. Algumas cidades cresceram muito e a coroa então decidiu ter representantes locais para facilitar a administração. No Império e na República, esse movimento continuou a se expandir. Hoje, todo o território brasileiro está dividido em municípios, exceto o Distrito Federal e a ilha de Fernando de Noronha, que é um distrito estadual de Pernambuco. E quem cuida do município e dos assuntos de interesse local? O prefeito. O prefeito é o agente administrativo, o poder executivo do município, que é eleito por voto popular. Um prefeito de uma cidade pequena, de um município pequeno, principalmente do Nordeste, é tudo em um município. O prefeito é juiz, o prefeito é padre, o prefeito é médico, o prefeito é motorista. O prefeito é aquela pessoa
que recebe os anseios da população. Pela Constituição, cabe ao prefeito administrar hospitais e centros de saúde, construir creches e escolas de educação infantil e ensino fundamental, garantir transporte público de qualidade, pavimentar e manter as ruas, cuidar da coleta de lixo, fornecer água e esgoto tratados e proteger o cidadão. O prefeito, ele tem um papel fundamental, tanto no futuro do município, como na gestão, na manutenção e nos investimentos necessários para a realização das carências de um povo. O município tem ainda um poder legislativo local, de responsabilidade dos vereadores. Aprovam, por exemplo, a tributação, quais taxas e impostos que o município vai cobrar. Ele vai decidir sobre serviços urbanos como implantação de água, de esgoto, etc. O legislativo tem que legislar e decidir as leis e as normas que vão ser aplicadas no município. E é assim, com o prefeito, vereadores e a participação do povo, que se constrói um município. O primeiro município do Brasil completou 465 anos. Que é que ele tem? Tem história, tradição, malemolência, charme e um povo pra lá de alegre. Quem sabe dizer qual é a cidade mais antiga do Brasil? A resposta não é difícil e com algumas dicas fica ainda mais fácil. Farol da Barra, Senhor do Bonfim, Carnaval, Acarajé e muito axé. Isso mesmo, nossa cidade mais velhinha é Salvador, fundada em 1549 e que, aliás, foi a primeira capital brasileira. Tem muita gente que pensa que o título pertence a São Vicente, no litoral paulista, já que ela foi povoada a partir de 1532. Só que, oficialmente, ela só virou município séculos depois, em 1895. Em São Miguel, no Tocantins, o melhor aproveitamento da palmeira do babaçu está transformando a vida de um grupo de mulheres. Além de garantir uma renda melhor para a comunidade, o projeto ajuda a preservar o meio ambiente. O quadro Cidade Modelo mostra boas práticas que são exemplos para o país. A iniciativa é certificada pela Fundação Banco do Brasil. O coco é para nós grande riqueza, é obra da natureza, ninguém vai dizer que não. Porque da palha se faz casa para morar, é um meio de ajudar a maior população. O babaçu aqui no bico do papagaio tá ficando extinto, né? Estavam derrubando, não estava tendo preço mais. O que a gente também extraía nesse tempo era só a amêndoa. A gente só usava o babaçu antigamente só para tirar o azeite e cozinhar, fazer a comida em casa. Projeto Mulher, a gente trabalha a organização das mulheres, né, a questão de gênero, a organização das famílias, das comunidades, a capacitação. E o projeto Babaçu é a geração de renda para as famílias, né, das comunidades. A associação procurou fazer pesquisa sobre todas as matérias-primas do babaçu. E fomos trabalhar em cima disso, né, da descoberta, né, da inovação, para a gente ter alguma coisa, algum valor nesse babaçu. Elas produzem desde
do azeite, né, que é o óleo do babaçu, até a farinha, que é o mesocarpo. Aqui para nós veio dois problemas que ela veio resolver. Uma é a questão da geração de renda para as famílias dessa comunidade, né, onde elas vão estar produzindo e tendo a renda da família, né, um pouquinho, uma renda que entre mais. Uma outra coisa que a gente vê, que a gente bate muito, é a questão da preservação ambiental. Os municípios têm até agosto para acabar com os lixões. Será que vai dar tempo? A gente mostra daqui a pouco. Antes, você vai conhecer Três Lagoas, lá no Mato Grosso do Sul, também chamada de Cidade das Águas. As fotos são do Danilo Fiuza. Você já ouviu falar na carnalita? É um minério muito usado na produção de fertilizante agrícola. E é por causa da carnalita que 2 municípios de Sergipe estavam disputando a instalação de uma usina da Vale. Capela e Japaratuba só se entenderam depois de uma audiência na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado. Veja o que mais foi destaque no Giro de Notícias. Na reunião, uma verdadeira força-tarefa para garantir a instalação da usina da Vale, em Sergipe. O governador do estado, Jackson Barreto, senadores da bancada sergipana, deputados, secretários de estado e os prefeitos de Capela e Japaratuba fizeram um acordo para garantir os direitos dos 2 municípios. O governo do estado vai preparar um documento, vai mandar para a Assembleia Legislativa, garantindo, assegurando aos 2 municípios, Capela e Japaratuba, o que eles têm direito de arrecadação em termos de impostos, principalmente o ICMS. A Comissão de Desenvolvimento Regional promoveu ainda um seminário em Recife sobre a atuação da SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Os senadores defenderam o fortalecimento da instituição. Uma das propostas é ligar a SUDENE diretamente à presidência da República. Essa ideia de ter uma SUDENE fortalecida do ponto de vista do seu quadro dirigente, do seu quadro pessoal e, ao mesmo tempo, fortalecida do ponto de vista político, eu acho que precisa ser garantida por todos nós. Os gastos com a aposentadoria dos servidores públicos pesam bastante nas contas da Prefeitura. O consultor Gilberto Guerzoni chama a atenção para os cuidados que os prefeitos devem ter na hora de planejar a Previdência. A aposentadoria dos servidores municipais é, com certeza, um dos principais problemas da administração do município. Tanto no caso do município ter criado o seu regime próprio de previdência social, como no caso de o município ter deixado seus servidores no chamado regime geral, no regime do INSS. A importância desse tema se deve, de um lado, pelo fato de representar sempre uma grande despesa e, por outro lado, as normas que regem a aposentadoria são sempre normas bastante complicadas, bastante complexas e que têm sofrido alterações significativas nos últimos tempos. Então, o município certamente terá uma série de situações diferentes, dependendo da época que cada um dos seus servidores ingressou no serviço público. Tudo isso vai obrigar uma atenção muito grande dos gestores do município, do seu prefeito, dos seus vereadores, dos seus secretários, porque, além de tudo, apesar de que muitas vezes o município contar com o apoio da União, na consultoria da União, a supervisão do governo federal nessa matéria, a responsabilidade pelo pagamento das aposentadorias e pensões ou pelo pagamento das contribuições que vão gerar essas aposentadorias e pensões é sempre do município. Ou seja, o município é o responsável por honrar essa que é certamente uma das grandes despesas administrativas que vão envolver o gasto público nos municípios. O lixão no Brasil está com os dias contados. Será? É o que está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Mas acabar com todo esse lixo até agosto não é tão simples. A repórter Karine Beluso mostra o que os municípios estão fazendo para se adequar à regra. Objetos velhos, alimentos estragados, material hospitalar, entulho e até eletrodomésticos. É possível encontrar de tudo nos lixões. Eles recebem por dia 190 mil toneladas de lixo, um perigo a céu aberto para a saúde da população. Sem infraestrutura adequada, não tem como tratar o material acumulado e nem o chorume, um líquido preto que escorre do lixo e contamina o meio ambiente. Em 2010, o governo determinou a desativação dos lixões até agosto deste ano. Mas o prazo está acabando e muitos municípios ainda não sabem como cumprir a meta. Hoje, de 63 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos que são geradas no Brasil por ano, 58% tem uma destinação adequada conforme a lei. Ao ritmo que está, ao ritmo dos 4 últimos anos, nós não encerraremos os lixões no Brasil de maneira universal ou próximo disso, nem em 10 anos. Os lixões devem ser substituídos por aterros sanitários, onde o solo é preparado para evitar a contaminação do meio ambiente. Os aterros só recebem restos do lixo que não podem ser reaproveitados. Mas para isso acontecer, os municípios precisam estimular novos hábitos na população, como transformar o lixo orgânico em adubo e participar da coleta seletiva. A prefeitura também deve ter um programa de reciclagem, com a inclusão de catadores no processo. Hoje, menos de 1/3 das cidades têm aterros sanitários. A Confederação Nacional dos Municípios explica que as maiores dificuldades das prefeituras são falta de qualificação dos gestores e custo da implantação, que pelas contas da CNM deve chegar a 70 bilhões de reais. Mas a estimativa das empresas de limpeza pública é outra. Chegamos a um número bastante inferior a esse que tem sido divulgado. Nós tivemos justamente uma conta de que precisamos de 7 bilhões de reais para dar a destinação adequada aos resíduos sólidos e conseguir fazer a coleta da totalidade daqueles resíduos gerados. Isso daria 9 centavos por pessoa por dia durante um ano. Acabar com os lixões mexe com as contas dos municípios. Pela lei, eles poderiam receber dinheiro da União, mas para isso os prefeitos deveriam apresentar até agosto de 2012 um plano de gestão do lixo. A maioria perdeu o prazo e agora quer saber se ainda tem chances de conseguir a verba. Apenas 20% dos municípios do Brasil fizeram os seus planos de resíduos sólidos. Talvez não chegue nem a tanto, né? É uma estimativa que nós estamos trabalhando. Então, 80% não fez o plano. Então, a lei vai ser desmoralizada se continuar e o prefeito vai ser punido porque não conseguiu fazer, porque não tem recurso. Não adianta dizer que cabe ao município, é isso que eu falo. Pensa que Brasília fazendo uma lei, o Brasil vai poder fazer o restante. O Ministério do Meio Ambiente, ele não teve conhecimento que os municípios iam precisar de mais recursos exatamente esse ano pelo prazo que foi estabelecido. Mas se o governo quiser, ele tem como remanejar recursos para atender essa demanda. Municípios que não acabarem com os lixões até agosto vão responder por crime ambiental. As multas vão de 5 mil a 50 milhões de reais. Muitos prefeitos pedem mais tempo. Precisaríamos ser demandados pelas prefeituras municipais ou pelas entidades, as associações de municípios dos estados, ou a própria Confederação Nacional dos Municípios, ou as entidades que representam os municípios, demandar os senadores e os deputados para que solicitem ao governo federal essa prorrogação, se é que isso precisa ser feito. Para entender melhor esse assunto, a gente procurou o Ministério do Meio Ambiente, responsável pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Qual que é o benefício principal, ou quais são os benefícios dos aterros sanitários? O grande benefício do aterro sanitário é a saúde pública em primeiro lugar, e em segundo, a disposição ambientalmente adequada desses rejeitos que já são aquele, é o resíduo do resíduo, daquilo que não pode ser aproveitado de nenhuma outra forma e que então tem que ser descartado. Quais as principais dificuldades que os municípios têm encontrado para implantar esses aterros? A primeira das dificuldades que existe é que nem todos os municípios têm a mesma capacidade financeira, a mesma capacidade técnica, com o corpo técnico adequadamente treinado e em número suficiente para dar conta dos desafios. Muitos municípios não entregaram até agosto de 2012 o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, que era uma das partes do processo.
Quem não apresentou pode ficar sem recursos da União? Infelizmente, é o que a lei determina. Quer dizer, os municípios que não possuem planos não poderão ter acesso a recursos da União para utilização em resíduos sólidos, em atividades ligadas à implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. É o plano que vai definir quanto que nós vamos ter de coleta seletiva, como vai crescer essa coleta seletiva no município, quanto que nós vamos ter de reciclagem desses produtos, quanto que vamos ter de redução então desse resíduo que é gerado nas casas e que vai chegar, o rejeito final deles vai chegar até o aterro sanitário, o local de disposição final desses rejeitos. Então, para dimensionar isso adequadamente, para integrar toda essa política nacional, nós temos que ter o plano. Então, o plano é o primeiro passo no sentido de construir uma nova realidade em relação aos resíduos sólidos. Os aterros sanitários são considerados caros por alguns municípios? Eu chamo a atenção para o fato de que a implantação de um aterro sanitário corresponde a 50% dos custos envolvidos na sua vida útil, considerando que 85% será a manutenção pelo período de 20 anos que ele deve durar, ou 10 anos, enfim, e 10% será para o descomissionamento final. Portanto, o investimento inicial é pequeno, mas é preciso assegurar desde já que haverá recursos para assegurar a manutenção anual e a operação desse aterro. De que maneira que o Ministério do Meio Ambiente vem participando desse processo da transição e vem ajudando os municípios? Bom, o Ministério tem coordenado a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Participou das discussões, tá? E eu gostaria de destacar o fato de que a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma profunda mudança cultural nesse país e é uma grande mudança econômica também. Nós vamos ver que a indústria vai se adequar, vai mudar seus padrões de produção para se adequar às disposições que a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz para ela. Nós vamos ver que os consumidores serão mais seletivos no seu consumo porque procurarão escolher aquilo que impacte menos o meio ambiente na hora de descartar. Nós temos oferecido aos municípios cursos de educação à distância com muito sucesso. Também já fizemos cursos de resíduos perigosos, de tratamento de resíduos perigosos, como lidar com eles e como os municípios devem acompanhar a produção desses resíduos. Enfim, temos trabalhado muito nessa questão. Então, a ênfase tem que ser na capacitação das prefeituras e elas, então, junto com os estados, atuarem no sentido de, e com a União, evidentemente, no sentido de criar uma massa crítica capaz de fazer essa transformação. A maior dificuldade é com os municípios pequenos e médios? Sim. Os municípios grandes têm corpo técnico, que são capazes de enfrentar desafios muito maiores do que esse, porque tem grande arrecadação e dá conta dessa situação. Embora o desafio deles seja também proporcionalmente maior em tamanho, né? No entanto, os municípios pequenos, e eles correspondem a uma grande parte do nosso país, o total de municípios do nosso país, esses sim precisam de algum tipo de apoio, de alguma assistência técnica mais próxima. Nós temos conversado com a CNM, temos conversado com a SEMAI, e até com a Frente Nacional de Prefeitos também dirigiu a gente correspondências transmitindo as preocupações que eles têm sobre isso. Enfim, nós achamos que é preciso todos cerrarem fileiras, cada um ajudando dentro do seu campo de atuação, para que a gente possa fortalecer cada vez mais os municípios e eles possam responder ao desafio da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E o que você tem a ver com tudo isso? Pois é, o cidadão também deve fazer a sua parte. Quem não cumprir a regra pode pagar multa ou ter que prestar serviço comunitário. É dentro de casa que começa todo o processo. É preciso separar o lixo seco e o lixo molhado. Revistas, caixas, garrafas PETs, vidros, latas. Isso tudo é seco e vai na mesma sacola. Já restos de comida, pó de café, resíduos de banheiro e até o guardanapo usado é tudo molhado. Vai em outra sacola. Quem não separar o lixo pode receber uma advertência. Se repetir o erro, tem multa prevista, que vai de R$ 50 a R$ 500
e pode ser convertida em serviços comunitários de preservação do meio ambiente. A punição para quem jogar resíduos sólidos em praias é mais salgada, multa de 5 mil a 50 milhões de reais. Para ajudar a população, o governo lançou a campanha Separe o lixo e acerte na lata. A ideia é mostrar os benefícios ambientais, sociais e econômicos do reaproveitamento dos resíduos sólidos. Para saber mais, acesse www.separeolixo.com. E então, vamos fazer a nossa parte? Você também pode participar do Município Brasil. Mande suas críticas e sugestões para o e-mail tv@senado.leg.br. Para ver seu município no quadro Sou Daqui é muito fácil. É só enviar sua foto por e-mail ou postar no Instagram ou no Facebook. Basta colocar a hashtag Sou Daqui. No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre o FPM, que é a principal fonte de renda de muitos municípios. E o programa de hoje está lá na internet. Anote aí, senado.leg.br/tv ou youtube.com/tvsenado. A gente se vê no próximo Município Brasil.